Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula da série Teologia Pentecostal, é a aula 14, isso, aula 14. E nós vamos falar hoje sobre crítica, interpretação e teologia da Bíblia. Perfeito? Para você que me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o pastor Anderson Porto. Convido você a fazer parte da família Point, se inscrever aqui no nosso canal. Isso, se inscreveu. 1, 2, 3 segundos, já se inscreveu, beleza? Ative o sininho da notificação para você poder receber todas as notificações do YouTube. Perfeito? Dê o like, comente, porque quando você faz isso, quando a gente lança vídeo, o YouTube te entrega, né? Você sabia que o YouTube não entrega os nossos vídeos para todos os inscritos? Né? Ele entrega para os inscritos mais ativos. Pois é. E quando você faz isso, você ajuda também o YouTube e o logaritmo a entender que ele precisa divulgar mais os vídeos para outras pessoas que não são inscritas no canal. Faça isso. Dê o like, comente, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, o grupinho de Facebook, WhatsApp, Telegram. Envia para uma pessoa que tem interesse sobre o assunto e assim você nos ajuda a enganjarmos este canal. Outra maneira também de você ajudar este ministério, este canal, é você contribuindo mensalmente através do link do Apoia-se que está aqui nos comentários, aqui abaixo. Você pode clicar lá, você pode ser um contribuinte mensal a partir de R$5, 5, 10, 15 dentro das suas posses. Você vai investir no reino de Deus, você vai semear, né? Quando a gente semeia, a gente colhe. Isso é lei espiritual, lei da natureza, irmão. Não tem como nós violarmos isso. É uma lei de Deus, que Deus estabeleceu para crentes e não crentes, né? A lei da semeadura. Eu vou falar já? Pois é. Você vai semear neste ministério, certamente, não é o pastor Anderson, sou eu, mas certamente o Deus Todo-Poderoso vai de te abençoar, te recompensar. Amém? Se inscreva aí, seja nosso apoiador. Fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, que é um grupo que está bombando, e dentro em breve vamos sortear livros de teologia para os apoiadores que estiverem em dia, assíduos e ativos como apoiador, tá bom? Vamos lá. Crítica, interpretação e teologia da Bíblia. A crítica bíblica foi desenvolvida depois da Reforma. As duas divisões principais da crítica bíblica, anteriormente denominadas de alta e baixa crítica, agora são usualmente chamadas crítica histórica e crítica textual, respectivamente. Né? A alta crítica, eu me lembro que fiz seminário há 13 anos atrás, esses termos ainda eram muito utilizados ainda, mas já haviam mudado já. A alta crítica refere-se normalmente os historiadores, teólogos liberais costumam ser denominados de adeptos da alta crítica. Né? Eles olham para o texto, mas eles encontram erros, encontram problemas. Né? Eles destacam mais os problemas, os erros da Bíblia do que qualquer outra coisa. E a baixa crítica geralmente era utilizada pelos conservadores, procurando respaldar ou procurando enfatizar que as escrituras sagradas elas são inerrantes, etc. Né? São os conservadores. Mas agora nós entendemos que agora a alta crítica, você pode até notar aí, é chamada de crítica histórica. E a baixa crítica, né, os conservadores se utilizam da crítica textual. Os conservadores e os liberais igualmente trabalham em ambas as áreas, posto serem necessários na exegese. Além disso, oferece grande ajuda na compreensão da Bíblia. A crítica histórica ajuda-nos a conhecer com mais exatidão o contexto social e cultural de um texto ou livro da Bíblia, levando-nos a interpretá-lo com mais exatidão. As fontes primárias das informações históricas incluem a própria Bíblia, as obras dos historiadores seculares e as descobertas arqueológicas. Os documentos secundários incluem as obras dos vários intérpretes, tanto antigos quanto modernos. Pois é, quando um adepto da alta crítica, né, um liberal, por exemplo, ele vai estudar sobre o Novo Testamento, sobre o contexto social, histórico, religioso, político daquela época, ele não se detém apenas nos evangelhos canônicos, por exemplo. Ele vai pesquisar outras fontes históricas, evangelhos apócrifos. Ele terá por alvo de pesquisa não somente o texto canônico bíblico, os 4 evangelhos ali. Certo? Então, por exemplo, infelizmente para muitos teólogos liberais, tem ali o texto bíblico. Mas se for descoberto nesse exato momento um achado, um documento, um achado arqueológico que venha contrário às escrituras, eles preferem ficar com um achado arqueológico e sempre vão detonar a Bíblia, sempre vão apontar, tá vendo? Esse achado arqueológico aqui, esse manuscrito,
está contrariando a Bíblia. A Bíblia diz isso, mas é mentira. Sempre, já li vários livros de teólogos liberais e eles falam isso. Por exemplo, até meados do século XX, por exemplo, não haviam descoberto nenhum documento, nada, por que me pareça, em quase 2000 anos, nada que testificasse, que comprovasse a historicidade, a existência de Pilatos, por exemplo. Então os críticos sempre detonavam a Bíblia. Pô, como é que pode mencionar o tal de Pôncio Pilatos? Nunca foi achado nenhum documento, nenhuma carta, nada, um tijolo, uma inscrição, nada. Pois é, meados do século XX, arqueólogos encontraram uma madeira, uma tábula escrita com o nome de Pilatos, confirmando ali que ele foi governador, sim, da Judéia. Ou seja, levou quase 2000 anos. Aí os arqueólogos e somente os críticos, os liberais tiveram que se calar. Então, eles têm muito disso, né? Não foi encontrado nenhum documento que mencione tal personagem. Logo, a Bíblia é mentirosa. O fato de não se encontrar não significa que o cara não existiu, não é verdade? Então, diferentemente dos conservadores, os conservadores vão fazer e dizer o que eu falei agora. Poxa, o fato de nunca ter encontrado nenhuma inscrição comprovando a historicidade dele não significa que o cara não tenha existido. Vamos esperar mais alguns séculos aí, quem sabe, para acharmos alguns elementos que comprovem. Mais alguns anos, né? Não tão séculos, né? Então, o conservador ele sempre vai ficar do lado da Bíblia. Eu sempre vou ficar do lado da Bíblia. Os caras podem trazer milhares de artefatos, achados arqueológicos, né? Tempos desse aí, Discovery Channel mostrou que arqueólogos, né? Sempre eles acharam um túmulo de um esqueleto ali, restos mortais, no esqueleto cravos nas mãos e o nome do cara Yeshua. Pronto, achamos o corpo de Jesus. Esse negócio que Jesus ressuscitou é balela dos crentes. Quantas pessoas tinham o nome Yeshua, que era o mesmo que Josué, o nome comum na Palestina, o Senhor é salvação, o significado, né? Quantas pessoas tinham o nome de Yohanan, que era João, Matitiyahu, Mateus. Quantas pessoas tinham este nome na Palestina? Percebe? Então os caras encontram. Quantas pessoas morreram crucificadas também com este mesmo nome? É como você perguntar assim: achei um morto que se chamava José de Covid. Pô, quantas pessoas que se chamavam José morreram de Covid em 1 ano e meio de pandemia? Então, os argumentos são fracos, são falaciosos até, são com pressupostos racionalistas e até maldosos, na tentativa de desconsiderar, desconstruir as escrituras. A crítica textual é a ciência que examina as cópias feitas à mão, manuscritos da Bíblia em hebraico, aramaico e grego, e procura recuperar o que os escritores inspirados realmente escreveram. Existem milhares de manuscritos antigos da Bíblia, e todos eles têm diferenças esparsas na linguagem, na ordem, nas palavras e na omissão ou acréscimo de palavras. Tratam-se muitas vezes de erros cometidos pelos copistas. Outras mudanças podem ter sido deliberadas, inclusive na atualização da linguagem. A crítica textual emprega métodos objetivos e científicos para comparar os vários textos e descobrir qual o mais correto. Eu acho fantástico, eu gosto muito, particularmente, de estudar crítica textual. Não confundir, né? A crítica textual, o propósito é só criticar o texto. Não, crítica textual vai estudar os manuscritos, tá? Não confunda. Por exemplo, considerado um dos maiores achados, talvez o maior achado arqueológico do século XX, são os manuscritos de Qumran, que é também conhecido como os rolos do Mar Morto, né? Próximo ao Mar Morto, em 1947, um pastor de beduínos encontrou numa caverna jarros com inúmeros manuscritos conservados, escondidos ali há mais de 2000 anos. Que isso, cara? Em perfeito estado. Diz pra mim, se não foi Deus aí que preservou esses manuscritos. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Até então, até aquela data, meados do século XX, do século passado, o manuscrito, por exemplo, do Antigo Testamento mais antigo datava do século X ali,
século X, século X, XI. Note que é o texto massorético do Antigo Testamento, né? Só que, até 1947, antes desse achado aí. Então, quando se queria estudar textos mais antigos, simplesmente não tinha. Veja bem, um texto do século X, XI ali, cópia das cópias das cópias das cópias. Então, a alta crítica dizia, pô, será que esse texto realmente é um verdadeiro texto? Um texto tão recente, do ano 1000 e pouco ali, não tem nenhum texto mais antigo para a gente comprovar. Isso é a cópia das cópias das cópias, então a gente ficava desdenhando. Com a descoberta dos rolos do Mar Morto, por exemplo, tinham textos ali de Isaías, então, que foram encontrados. Então, retrocedido do século I a.C. Então, houve um recomeço, digamos, uma volta no tempo de 1000 anos. É isso que eu quero dizer para você, se é que você está me entendendo. O texto mais antigo que tinha era do ano 1000, século X, XI ali, certo? Com a descoberta desses manuscritos do Mar Morto, encontrou-se textos do século I da era cristã e século I a.C. Ou seja, não havia textos tão antigos conhecidos pelos pesquisadores. E o mais legal, quando pegaram esse texto do século I e compararam com esse texto que até então era só esse que existia, século XI, ou seja, eles voltaram no tempo 1000 anos, eles fizeram a comparação e perceberam ali que praticamente não havia quase nenhuma diferença. Que era uma confirmação de que Deus havia preservado o texto, mesmo possuindo tantas e tantas cópias num período de 1000 anos. Isso é incrível. Então você vê a mão de Deus também na história, a mão do Senhor preservando os textos. E quando nós, que temos o coração voltado para Deus, vamos para o estudo da crítica textual, a gente fica encantado com essas coisas, né? Trata-se muitas vezes dos erros cometidos pelos copistas. Outras mudanças podem ter sido deliberadas, inclusive na atualização da linguagem. A crítica textual emprega métodos objetivos e científicos para comparar os vários textos e descobrir qual o mais correto. Pois é, só de manuscrito grego temos mais de 5.700 manuscritos, né? Entre manuscritos completos e fragmentos. Né? Existem erros de copistas? Sim. Tem erros de copistas, mas lembre-se, não são erros dos autógrafos. Autógrafos são os textos originais, esses não existem mais. O que temos são cópias das cópias das cópias das cópias. O que a gente vê é um erro do copista, ele comeu uma letra ele deixou passar. Aí, como temos milhares de manuscritos, se compara com outros manuscritos, a gente percebe que houve um erro naquele manuscrito ali, daquele copista específico. Então nada que venha atrapalhar a nossa fé, a nossa crença, que venha ser impedimento para crermos que aquela palavra, que aquela doutrina foi adulterada, por exemplo. Né? Por um lado, alguns intérpretes têm aplicado ao texto bíblico hipóteses imaginárias influenciadas pelas modernas teorias sobre a história, que usualmente envolvem a negação do aspecto sobrenatural. Por outro lado, reconhecemos ser a interpretação mais acertada, que considera ter sido a totalidade das escrituras inspirada por Deus, possuindo, por conseguinte, uma natureza especial que merece respeito. Quando nos ocupamos da crítica bíblica, o ideal é não atacarmos a Bíblia, embora muitos o façam. Pelo contrário, atacamos o nosso próprio modo de entender a Bíblia, a fim de harmonizar nossa interpretação com o significado original das Escrituras. Então, portanto, o pessoal da crítica, como falei, da teologia liberal, infelizmente, eles se debruçam sobre o estudo da crítica textual e se debruçam sobre o estudo da Bíblia com um pressuposto racionalista, antissobrenatural. Então, qualquer elemento de narrativa de milagres na Bíblia, eles descartam. Infelizmente, né? São racionalizados. Para eles, a Bíblia é mais um livro qualquer, como se fosse um livro de história. Então, a ideia de inerrância, que a Bíblia não tem erros, para eles é mentira. A questão de que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras, isso não entra na cabeça deles, eles não aceitam. Né? E, por exemplo, eu vejo muitos canais no YouTube, né, de professores de grego, de hebraico. Então, às vezes, entram ali pessoas que querem aprender o grego e o hebraico, os originais, só para poder debater com os cristãos,
Detalhe, ele possuindo conhecimento dos originais, ele quer debater para tentar desconstruir a Bíblia, não é para aprender e compartilhar o Evangelho. Não, eles não são crentes. Então tem isso, né, infelizmente. Por exemplo, os intérpretes pentecostais vêm, já há algum tempo, empregando o que podemos chamar crítica narrativa na sua forma mais simples. Os defensores do batismo no Espírito Santo argumentam em favor de uma teologia de evidência inicial em Atos dos Apóstolos, crendo que o falar em outras línguas é normativa. Pois a narrativa menciona frequentemente que o fenômeno ocorre quando o Espírito Santo enche alguém com a sua plenitude. As repetições da narrativa fornecem paradigmas de comportamento, dando força e expressão à teologia. Ou seja, o que Lucas registrou em Atos foi com a intenção de demonstrar-nos que o falar em outras línguas não é somente a evidência inicial e física, como também a evidência convincente que nos deixa saber quando uma pessoa foi realmente batizada no Espírito Santo. Então, qual é a minha opinião acerca disso? Eu entendo sim que é uma promessa, né? É uma norma para a igreja, sim, mas para aquele que crê. Eu conheço crentes que são convertidos, pessoas de Deus, são salvos, mas não tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo. Entendeu? Embora eu tenha tido a experiência do batismo do Espírito Santo com 16 anos de idade, na minha adolescência, e pregue sobre o assunto, e fale sobre o assunto, eu vejo pessoas que não buscam. Sei por quê, sei. São pessoas de Deus, mas não buscam. Eu sempre digo, não ore, não jejue para você ser batizado no Espírito Santo. Ore, jejue até ser. Porque existem pessoas que, quando eu vou falar sobre isso, elas se lembram de orar e de jejuar, mas é só naqueles dias ali, só naquela semana. Acabou, ela não busca nunca mais. Eu, particularmente, eu já tive uma experiência de desejar receber o batismo do Espírito Santo, de buscar até ser. Jejuava, orava, vigília, busca, culto jovem, buscando sempre o Senhor e sempre digo, Senhor, eu quero. Até que teve um dia, um culto jovem, que eu fui batizado no Espírito Santo. Culto jovem. Dia 11 de setembro de 1993, um sábado, 2h pouca da tarde. É marcante. Então, alguns teólogos, até mesmo pelo fato de repente, né, não digo todos, mas a maioria, não tiveram experiência, nasceram numa igreja que nunca buscou, nunca deu ênfase à busca do batismo do Espírito Santo, então ele se torna teólogo. Então, como teólogo, ele não teve essa experiência, não lhe foi ensinado na adolescência e ficou quieto, do jeito que estava, realmente por o fato de ele não ter tido experiência, o que ele faz? Ele se torna um teólogo que geralmente descamba para o sensacionismo, ele vai dizer que só foi no primeiro século, ele vai dizer que não é normativo, não é para todo crente, quando diz, né, que existe batismo do Espírito Santo, quando diz, a maioria vai dizer que foi algo que ficou restrito ao primeiro século, né? Entende que não seja algo normativo, mas a teologia pentecostal insiste, e eu concordo, que sim, que é algo normativo, que é uma promessa para a igreja. A Bíblia diz que lá no cenáculo, no capítulo 2, os 120 que estavam orando, né? Havia 120 discípulos orando naquele cenáculo, todos foram cheios, né, e receberam o batismo com o Espírito Santo. Note, não foram a metade, não foi 60, não foi um terço, um quarto das pessoas que estavam ali, 30, não, todos, 100%. Então significa que a promessa é para todo crente, né? O teólogo conservador crê estar a narrativa arraigada à história. A história é o meio pelo qual teria sido efetivada a revelação. Ao proceder à narrativa, o autor sagrado foi orientado pelo Espírito Santo na seleção daquilo que serviria ao seu propósito, omitindo o restante. Tomemos como exemplo o capítulo 2 de Atos para demonstrar o que estamos dizendo. Este texto é um dos relatos mais amplos do livro de Atos dos Apóstolos. Determinamos ser uma narrativa específica por levar-nos a distinguir seus limites, dentro dos quais é possível divisar os personagens, o enredo e o ponto culminante. O capítulo tem 3 partes: a vinda do Espírito Santo, a atitude do povo e o sermão de Pedro. O âmago da narrativa, a mensagem de Pedro, explica a função teológica das línguas e da vinda do Espírito Santo. As línguas são um sinal de que a prometida era da salvação e do Espírito Santo já havia chegado. As línguas evidenciam que o Espírito Santo já revestiu a igreja de poder para testemunhar de Jesus. Além disso, o propósito primário das línguas é testificar que as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram a respeito da presente era do Espírito. Ou seja, todo o povo de Deus
receberia o Espírito e falaria em outras línguas, e que as línguas seriam a evidência de que Deus ressuscitara Jesus dentre os mortos e o exaltara, ascendendo-o ao céu. Aí está ele agora, derramando o Espírito. Além disso, os que falam em línguas dão testemunho da salvação e do Evangelho de Jesus, da vinda do Reino de Deus, que agora mesmo está confrontando com sinais e prodígios as potências das trevas. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, selecionou os elementos principais do dia de Pentecostes e os descreveu nessa breve narrativa a fim de convencer seus leitores a buscar o batismo no Espírito Santo. A ênfase na vinda do Espírito com poder é o tema principal no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. O fato dá a entender que os leitores de Lucas não haviam recebido o batismo no Espírito Santo, sendo este muito comum na igreja primitiva. Seus leitores, portanto, devem receber o batismo com o sinal do falar em línguas. Esse revestimento de poder impulsionaria-os a se lançarem no mundo como uma comunidade poderosa de testemunho. Isso é interessante. A ênfase demasiada de Lucas, principalmente em Atos dos Apóstolos ali, em referência ao batismo do Espírito Santo, você vai ver o derramamento em Atos 2, você vai ver o derramamento do Espírito Santo com evidência em falar em línguas e pessoas profetizando em Atos 10, na casa do centurião Cornélio, e você vai ver ali no terceiro momento, no terceiro ato, ali em Atos 19, quando Paulo chega até a comunidade de Éfeso e eles só conheciam o batismo de João, ou seja, o batismo nas águas. Então Paulo impõe as mãos sobre eles, oram para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo, e eles estavam com os corações abertos de maneira que receberam. Né? Então, por que então Lucas dá tanta ênfase? É óbvio. Ele está escrevendo para uma comunidade, obviamente Teófilo foi o seu destinatário principal, mas é óbvio que este livro, Atos e Lucas, né, circulou pelas igrejas. E, obviamente, muitas pessoas não criam, duvidavam, ou simplesmente não buscavam. Tem pessoas que não recebem porque não buscam. Entende? Só isso. A pessoa está apta para receber. É salva em Cristo Jesus. Detalhe importante, o batismo do Espírito Santo é para aqueles que já foram regenerados. Uma pessoa não regenerada pode ter sido baseada nas águas, mas se ela não nasceu de novo, ela não recebe o batismo no Espírito Santo. Tá? Ok? Isso é importante dizer. E outra coisa, se eu não receber o batismo do Espírito Santo, eu não vou para o céu? Também não. Há pessoas que foram regeneradas, mas simplesmente não buscam, como deveriam buscar. Então elas vão ali frequentando a igreja, então para ela está tudo bem, ela não tem sede o suficiente, ela não busca o suficiente, ela não tem o alvo, o propósito, mas isso não significa que ela não é salva, entendeu? A narrativa era comum na antiguidade e ainda o é em muitos lugares, especialmente nos países do chamado terceiro mundo. Além disso, está em franca ascensão no Ocidente. Ela comunica de modo indireto. O narrador expõe os seus argumentos através de elementos tais como o diálogo, o comportamento. Assim, o comportamento torna-se paradigma daquilo que os leitores devem valorizar e seguir em Atos 2. Receber o Espírito com falar em outras línguas faz-se normativo. A narrativa e o estilo indireto são contrastados com os tipos de literatura que comunicam de um modo direto. Na comunicação direta, o autor ensina na primeira pessoa de maneira proposicional. Um exemplo de orientação na Bíblia é a forma epistolar. A Bíblia contém teologia, tanto narrativa quanto proposicional. Você pode até escrever isso aí. A Bíblia contém teologia tanto narrativa quanto proposicional. Qual é a explicação dos sensacionistas, aqueles que dizem que o batismo do Espírito Santo só ficou restrito ao primeiro século? Ele vai dizer, não, essas histórias são narrativas, logo não são normas para a igreja, porque são narrativas. O que são normas é o que estão no Evangelho e nas epístolas. Nada mais tão errado quanto esse pensamento. Teologia, nós podemos perceber pelas Escrituras que a Bíblia contém teologia tanto em narrativas, como é composto o livro de Atos, quanto de maneira proposicional, que são as epístolas. Ok? Deus abençoe, dê o like, comente e até a próxima aula.